Olá, quinto ano, bom dia. Hoje é quarta-feira. Na nossa quarta-feira, nós temos aí aula de história, isso mesmo. Hoje nós vamos trabalhar com um livro de história. Então, pega teu livro de história para a gente iniciar a nossa aula de história, tá certo? Hoje, quarta-feira, dia 22 foi segunda, 23 foi terça e hoje é dia 24. 24/2/2021. Estamos aí chegando na reta final também do mês de fevereiro, certo? Livro de história para a gente iniciar a nossa atividade de hoje. Página 6, livro de história, página 6. Deixa aqui a Fabiana colocar aqui no quadro. Livro de história. E aí nós vamos estudar hoje a página, começar, na verdade, a página 6. Hoje é dia 24/2/2021, certo? Vamos lá? A história, que a Fabiana falou nas últimas aulas de história, que a história, ela estuda a história da minha vida, da sua vida, do nosso país, de outros países, os acontecimentos do passado. A história serve para isso, para estudar o nosso passado, estudar o passado do nosso país, passado do nosso mundo, a gente descobrir, conhecer outras histórias. Cada pessoa tem a sua história, cada família tem a sua história. E a Fabiana falou muito sobre isso. A gente trabalhou até a família, e aí a gente trabalhou que o nosso nome, cada um tem o seu sobrenome, cada um tem a sua família, e é assim a nossa história. Falei também que o nosso país, o nosso mundo, ele vive uma outra história, que é a história aí da pandemia, do Covid, dessa doença que chegou, não é? Destruindo muitas famílias, destruindo muitas vidas. E essa pandemia, esse Covid, ele vai ficar para a história. Daqui a 10 anos, como é que a gente vai falar desse Covid? Vocês, como é que vocês vão falar, questionar, explicar? Vocês agora, né? No futuro, daqui a 20 anos, que vocês casarem, quem quiser ter filho, como vocês vão falar para o filho de vocês sobre essa doença? Então, o Covid é algo que vai ficar para a nossa história. No nosso momento político que nós estamos vivendo hoje, também vai ficar para a nossa história. Então, a história é justamente isso. Ela vai estudar ela estuda o nosso passado, o nosso antepassado, né? Tudo aquilo que existiu, tudo aquilo que ficou para trás, mas que está ali marcado na nossa história. Na página 6, você vai colocar a data de hoje, tá certo? E vai botar assim a tarefa de classe. E bota a data de hoje. Classe 23, não, dia 24, não é isso? 24/2. O tempo e a história. Leia junto com o professor o poema, depois discuta com seus colegas a partir das perguntas apresentadas. O tempo. Sou o tempo que passa, sem princípio, sem fim, sem medida. Vou levando a aventura e a desgraça, vou levando as vaidades da vida. A correr de segundo em segundo, vou formando os minutos que correm, formo as horas que passam no minuto, formo os anos que nascem e morrem. Ninguém pode evitar os meus danos. Vou correndo, sereno e constante. Desse modo, de 100 em 100 anos, formo um século e passo adiante. Trabalhai, porque a vida é pequena e não há para o tempo demora. Não gastei os minutos sem pena, não façais pouco caso das horas. Como podemos medir o tempo? Qual é a importância da contagem do tempo para a história? Qual é a diferença do tempo histórico e do tempo cronológico? Tudo isso são perguntas que vêm aí e que a gente, com o decorrer do nosso texto, dos nossos conteúdos, a gente vai aprendendo. Ele fala desse tempo, né? O tempo ele voa. As pessoas costumam dizer, olha como o tempo está passando rápido. Eu também achei que no tempo da pandemia, o ano passado, que a gente passou aquele tempo todo em casa, tendo as aulas gravadas, a gente ainda está tendo, né?
Eu achei que passou tão rápido, nem parecia que a gente estava em casa. O mês de março passou rápido, o mês de abril passou rápido. E assim foi sucessivamente. A gente chegou em 2021, mês de fevereiro já está indo embora e a gente já está chegando no mês de março, né? Estamos chegando no mês de março, né? A população ainda não está, eu acredito que nem 50% vacinada por conta da Covid. Ainda precisamos utilizar a máscara, precisamos ainda utilizar todos os protocolos, todos os cuidados, porque ela existe, ela está aí, a gente precisa se cuidar, isso é uma realidade. E é uma doença que vai ficar para a história, não é verdade? Alguns alunos que ainda precisam assistir aula em casa, porque tem algumas mães que têm idosos, enfim, cada um tem o seu problema, cada um tem a sua vida pessoal, e a gente ainda continua nesse contato, não é verdade? Por conta desse Covid. Vamos lá. Ele falou de 2 tempos, o tempo cronológico, não foi? E o tempo histórico. Vamos ver aí? Na página 7, ele diz o seguinte, olha só. Sem dúvida, a marcação do tempo foi inventada devido à necessidade dos seres humanos de contar ou marcar acontecimentos e fatos. Dessa criação humana surgiu a cronologia. E o que é a cronologia? É o estudo do tempo. Então, você vai grifar aí, ó. A cronologia é o estudo do tempo. No entanto, o tempo nem sempre foi marcado da forma como conhecemos hoje. Ainda na pré-história, a posição e a frequência com que os fenômenos naturais, especialmente os fenômenos astrológicos que aconteciam, eram as marcações para o tempo, pois não havia sido inventado qualquer outro instrumento que pudesse marcar. Após a observação dessas regularidades, é que começaram a se definir os dias e as noites, as fases da lua, a variação das marés, as estações, o período da colheita, os meses e os anos. Desde o surgimento dos hominídeos, é possível identificar esses interesses na marcação do tempo, seja por motivo natural, agrícola ou religioso. Durante o período paleolítico, as mudanças de fase de lua eram indicadas por gravetos, ou ossos que marcavam os fenômenos naturais, como o comportamento e a migração de animais. Assim era possível ter informações para que a caça e a pesca pudessem ser exitosas, pois eram as principais formas de alimentação do grupo. Vamos continuar. No período posterior, o Neolítico, houve o aumento da necessidade de marcar o tempo, pois, como foi descoberta a agricultura, as ações como arar, semear e colher precisavam ser feitas no período adequado de fertilização do solo, para garantir a alimentação do grupo. Com o passar do tempo, muitos calendários, sumério, egípcio, judeu, gregoriano, chinês e etc. E os instrumentos medidores, ampulheta, clepsidra, relógios solares, mecânico, digital e etc. foram inventados para chegarmos ao calendário e ao relógio utilizados pela maioria das pessoas atualmente, pois contamos o tempo de acordo com a referência que adotamos. Ao contrário de que muita gente pensa, o tempo não é o principal foco do estudo da história. O tempo ele pode ser classificado como cronológico ou tempo histórico. O tempo cronológico é aquele contado pelos calendários, relógios e etc., com medidas exatas, dia, anos, meses, hora. Já o tempo histórico é aquele que compreende eventos, fatos e acontecimentos realizados pelo homem, que diferencia um período em relação ao outro. Se compararmos o período do tempo histórico e do tempo cronológico, poderemos observar que o período histórico pode
durar séculos ou milênios do tempo cronológico, enquanto que o outro período histórico pode durar apenas algumas décadas do tempo cronológico. Os historiadores trabalham com o tempo histórico, ou seja, estudam e descrevem fatos e acontecimentos históricos que marcam as mudanças ou as permanências ocorridas na sociedade. Assim, são importantes para o historiador os acontecimentos sociais, econômicos, políticos e culturais que marcam a história. A história de um povo. Isso acontece porque uma sociedade não se modifica de uma hora para outra. As mudanças são gradativas e há os períodos de transição. Por exemplo, mesmo determinado que no tempo histórico a invenção da escrita marca a transição da pré-história para a história, não significa que todos os registros históricos a partir daquele momento foram modificados. Ao contrário, ambos existem ao mesmo tempo. E aí ele fala, não é? Desse tempo. O tempo cronológico que está relacionado aí aos meses, aos anos, e o tempo histórico, né? Que é aquele tempo que é décadas, anos, não é? É aquele tempo de muitos anos. E ele diz que o tempo ele não muda de uma hora para outra. Claro que não. Ele é gradativo, ele vai acontecendo. Como assim, tia Fabiana? O meu tempo não vai ser seu tempo. O tempo de vocês estão numa era nova da tecnologia, do meio de comunicação muito, né? Eu, quando nasci, eu era do tempo da carta, da escrita, que a pessoa precisava escrever e que a correspondência chegava na minha casa. Ainda existe, tia Fabiana, existe, mas poucas, raríssimas pessoas utilizam esse meio de comunicação. Por quê, tia Fabiana? Porque a gente tem isso aqui, ó. A gente tem isso aqui que eu estou trabalhando, que é o notebook. Basta a gente discar um número que a gente fala com pessoas do outro mundo, de outro lugar, por chamada de vídeo. Então, o tempo ele foi se modificando aos poucos, é gradativo. Ele vai acontecendo aos poucos. É uma mudança, sim, é uma mudança. Mas que acontece gradativamente. Não é verdade? Gradativamente. Eu lembro de uma época que meu pai viajava e que a minha mãe, eu lembro ainda, minha mãe ia nos Correios pegar o dinheiro que meu pai depositava lá nos Correios. Hoje em dia, a gente tem o Pix, que basta uma transferência, o dinheiro cai na mesma hora, no mesmo minuto. A gente tem a transferência pelo banco, que com 30 minutos o dinheiro está ali. Então, isso é o tempo, a história, né? Ele foi mudando, foi se modificando. A tecnologia chegou e a tecnologia chegou com tudo. Eu costumo dizer que a tecnologia ela é boa e ela é ruim. A gente precisa saber ter essa tecnologia nas mãos. Como a gente usar essa tecnologia, essa internet. Porque você fica ali, ó. Eu escutei hoje na sala de aula, ela dizer que eu não gostava das aulas gravadas. Por que você não gostava das aulas gravadas? Aí eu falei, isso é interessante, você não gostava. Mas se for um jogo, você fica ali concentrado 30 minutos, 40 minutos. Ou seja, o nosso cérebro ele é monitorado ali, ó. Eu quero jogar, eu quero brincar, então eu gosto. Mas aquilo que eu tenho que prestar atenção, tenho que me interessar, eu termino não gostando. Então é aquilo que eu disse, a internet, o meio de comunicação que está aí, mas ele precisa saber como utilizar, porque ele pode ser utilizado para o meu bem, mas também ele pode ser utilizado para me fazer mal. Não é verdade? Esse tempo chegou, o tempo da tecnologia. Dizem até que os meninos, quando nascem, eles já sabem. Não é verdade? Utilizar essa tecnologia. Deixa eu fechar aqui, gente. Dizem, não é? Que eles já sabem. Alguns alunos me conhecem, eu tenho 2 netos. E aí, meus netos, eles pegam o celular, os tablets e já mexem, já vai lá assistir os vídeos dele. Já é algo natural dessa nova geração. Minha mãe, que é bisa, né, deles, diz, meu Deus, as crianças antigamente nasciam com os olhinhos fechados, passavam 7 dias para abrir os olhos. As crianças hoje em dia, quando nascem, já nascem com os olhos abertos, já nascem bem espertos. Então, isso é a evolução da nossa história, do nosso tempo. Vamos continuar? Aí a gente vai agora para a página 10. É isso mesmo? Isso. Na página 10, ele diz o seguinte.
Escreva 3 situações nas quais esteja representada a necessidade de marcar o tempo. E aí, ele é pessoal. Qual é as situações nas quais esteja representada a necessidade de marcar o tempo? Que situação é essa que a gente tem que é necessário a gente marcar o tempo? Aí, com você, quais são aí as situações que é preciso você marcar o tempo? E aí você escreve, tá certo? 3 situações. No numeral 2, ele diz o seguinte: escreva 3 exemplos de fenômenos naturais utilizados para marcar o tempo e descreva o que define cada regularidade. Aqui ele botou 3 e eu vou dar o exemplo desses 3. Primeiro ele botou o aparecimento do Sol e da Lua. Muito bem. O Sol, quando aparece, é dia. A Lua, quando aparece, a gente sabe que vai anoitecer. O Sol amanheceu, é dia. A Lua vai anoitecer, é noite. Então, vamos botar aí. Numeral 2. O aparecimento do Sol e da Lua. E aí eu vou explicar. Por que, tia Fabiana? Porque o Sol é o dia e a Lua é a noite. Dia e noite. É um acontecimento, algo da natureza, mas que a gente já sabe. Fase da Lua. Na verdade, são fases, não é isso? As fases da Lua, a gente sabe que está relacionada com os meses. Cada mês aí, não é isso? Tem as fases da Lua. E, por último, a variação da maré. Variação da maré. Gente, tem período que a maré está bem alta, não é? No mês de agosto, quando está ventando muito, ela fica bem alta. Isso está relacionada ao período do dia, tá vendo? Período do dia. Mês de julho, mês de agosto, é o mês aí que a maré está bem alta. E aí as ondas ficam bem altas. Eu moro aqui em Olinda, eu moro próximo a Olinda, ali na orla de Olinda. E aí, às vezes, quando a gente passa, a maré está bem alta e a onda ela vai até onde os carros passam ali. E aí está relacionada à variação da maré, não é isso? Que também está relacionada à Lua, também. No numeral 3, ele diz o seguinte: pesquise e escreva a explicação do interesse na marcação do tempo pelo motivo apresentado. E aí a gente tem um período natural, o período agrícola e o período religioso. Essa daí a gente vai fazer junto. Já a página 11 é uma pesquisa que vocês vão procurar falar sobre os tipos de calendários apresentados. E aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 tipos de calendário. Que é o calendário sumérico, egípcio, judaico, gregoriano e o calendário chinês. Essa página 11 fica para casa. Mas esse terceiro a gente vai fazer junto, certo? Terceiro quesito. Deixa aqui a Fabiana apagar aqui. Vamos lá. Natural. E aí você vai escrever aí. Natural. Ter informações sobre o comportamento
e a migração dos animais para que a caça e a pesca fossem extensas. Certo? Aí depois ele fala do agrícola, que tem a ver com a agricultura. Agrícola. Vamos ver? Copia aí, tá certo? Vamos pro próximo. Na agrícola, a gente identificar, deixa eu botar aqui, identificar os melhores períodos para preparar, semear, cuidar e colher alimentos. O agrícola, gente, está aí se referindo à plantação, não é isso? E aí existe um período específico, não é isso? Para preparar, semear, cuidar e colher esse alimento. O religioso, e aí eu vou ter que apagar esse aqui, para falar do religioso. Deixa eu botar. Religioso, ele fala de marcar período de eventos culturais, e acontecimentos importantes para as religiões. Aí ele vai dar um exemplo como o nascimento do Cristo, como o nascimento de Cristo. E aí também ele deu o exemplo de a Páscoa, não é isso? A Páscoa é o nosso próximo acontecimento religioso. Próximo agora que vai vir é a Páscoa. Então, existe aí 3 marcações do tempo, não é isso? A natural, a agrícola e o religioso, certo? Para casa fica a página 11, que eu vou colocar aqui, ó, página 11, que é uma pesquisa que vocês vão ter que fazer, certo? De história. Hoje é dia 24, não é isso? 24/2/2021.
Coloca também aí no livro de vocês, para que vocês não possam esquecer. Eu vou botar também aqui no meu. Casa, dia 24/2. Essa pesquisa, gente, na próxima aula eu vou vou dizer o que tem aqui no meu livro e vocês vão mandar a foto para mim lá no aplicativo, tá certo? Dia 24/2 é a nossa data de hoje. Você coloca aí no livro para você não esquecer. Nós trabalhamos aí até a página 10. Deixa eu botar a data. 24/2/2021. Nossa aula de história com o nosso livro de história do 5º ano, tá certo? Amanhã, quinta-feira, a gente tem aula de matemática, não é isso? Quinta-feira a gente tem aula de matemática, sexta-feira também a gente tem aula de matemática. Fica todo mundo com Deus. Não esquece de mandar aí lá no aplicativo a foto das atividades para a tia Fabiana dar uma olhadinha nessas atividades, tá certo? Ó, beijo 5º ano e fica ligado aí nas nossas aulas. Tchau, tchau.